Olá a todos e a todas, muito bem-vindos. Aqui é o professor Gustavo, e hoje nós vamos ver uma aula para o primeiro ano, uma aula de leis de Newton, né? Então, na última aula, nós vimos alguns conceitos básicos ah, sobre a dinâmica, que é a parte da física que estuda a causa do movimento. A gente viu que a principal causa desse movimento é a força, né? E aí a gente viu que a força é uma grandeza vetorial, que é dada em Newton no Sistema Internacional de Unidades de Medida, né? Hoje nós vamos falar exclusivamente das três leis de Newton, tá? Essas três leis de Newton, elas foram formuladas por um cara chamado Isaac Newton, e foi tão importante para a história da ciência, para a história da humanidade em si, que ele ganhou o título de cavalheiro, concedido pelo rei da Inglaterra, o título de Sir. Então hoje ele é chamado de Sir Isaac Newton, né? Ele fez um livro, uma obra chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e ele publicou essa obra aí em 1687. É um dos livros mais importantes da história. Na verdade, não é um livro apenas, né? É um compilado aí de 4, 5 livros, né? Eu não me lembro exatamente quantos, onde ele vai escrever suas leis da dinâmica, vai ainda dar uma lei para a força gravitacional, vai explicar a gravidade, né? E aí, por isso, é acreditado como sendo uma das obras mais importantes da história, tá? Então vamos lá para as leis de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, diz o seguinte, ó, que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, e esse movimento é retilíneo e uniforme, é um MRU, a menos que ele seja forçado a mudar esse estado de movimento por uma força resultante diferente de zero aplicada sobre ele. Então, basicamente, o que é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, quer dizer? Que todo corpo tem uma tendência natural de permanecer no seu estado de movimento, a menos que venha uma força e altere esse estado de movimento, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, e aí a gente consegue ver bastante exemplo da primeira lei de Newton no dia a dia, né? Então, nesses dois GIFs aqui, né, você tem alguns exemplos. Então, quando você está no carro e o carro tem uma freada brusca, que você sente que você é jogado para frente, na verdade, não é que você é jogado para frente, né? O carro é aplicada uma força sobre ele, ele vai parar, só que essa força não é aplicada sobre você. Se você não tiver com cinto de segurança, a sua tendência natural é continuar em movimento, né? Por isso a importância do cinto de segurança, para você poder ser freado também pelo carro, tá? E o contrário também acontece, né? Quando você tem um carro, por exemplo, em repouso, aí você está dentro desse carro e ele bruscamente entra em movimento, você sente que você afunda, né? No banco do carro, ou do ônibus, ou do avião, né? Isso também é uma das maneiras da gente visualizar essa alteração do estado de movimento que o princípio da inércia fala. Beleza? Aqui tem um outro exemplo também muito bonito, esse slow motion, né? Que você consegue ver, ó, que antes da força gravitacional agir de fato nas folhas, a tendência delas é permanecer em repouso, ok? Segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte, que a força resultante que é aplicada sobre um corpo vai ser igual ao produto, ou seja, a multiplicação da massa desse corpo pela aceleração desse corpo, né? Essa aceleração que é devida à força resultante que é aplicada no corpo, tá? A gente vai ver nas próximas aulas algumas aplicações da segunda lei de Newton. Por enquanto, a primeira e a terceira são mais importantes aqui, né? A segunda lei de Newton é que tem a parte matemática, que é um pouco mais pesada, tá? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Você já deve ter ouvido falar que na vida tudo que vai, volta, né? Só que não é bem assim, na verdade. Só que tem alguns detalhes aqui que são importantes, tá? Presta atenção no que diz a terceira lei de Newton. Toda ação sempre provoca uma reação, ou seja, tudo que vai, volta. E o que volta nessa reação, ela é oposta de igual intensidade, tá? Ou seja, ações mútuas de dois corpos são sempre iguais, mas em sentidos opostos. Ou seja, sempre que eu tenho uma ação, eu vou ter uma reação. Essa reação na mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor,
só que no sentido oposto. Se eu aplico uma força para a esquerda, a reação é para a direita. E é importante aqui destacar que a terceira lei de Newton, ela é fundamental para o movimento, né? Por que a gente consegue andar, né, no chão? Porque basicamente você chuta o chão para trás e aí a reação te impulsiona para frente, tá? Só que uma coisa importante, um detalhe aqui que sempre tentam pegar as pessoas, né, em provas do Enem, de vestibulares, é falar que as forças são aplicadas no mesmo corpo, e aí seria impossível um corpo se poder se mover, né? Porque aí uma força igual a outra e elas contrárias agindo no mesmo corpo, elas deveriam se anular. Só que isso não é verdade nesse caso, porque as forças de ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, como, por exemplo, quando eu estou caminhando, eu chuto o chão para trás, né? A força de ação ela é aplicada sobre o chão. A reação é aplicada sobre o meu corpo, tá? Então, eu tenho dois corpos aí com forças diferentes sendo aplicadas sobre eles. Então, nós temos um exemplo aqui, recuo de armas, né? É um exemplo clássico de ação e reação de terceira lei de Newton. Também os foguetes, né? Eles são foguetes a jato, né? Aqueles foguetes da NASA e tal. Eles são todos utilizam a propulsão de gases, né? Eles expelam gases para trás e aí os gases impulsionam eles para frente, né? A reação ao experimento desses gases, ok? Pessoas, aula bem rápida, espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula, nós vamos verificar, vamos ver quais os tipos de força que existem na natureza, né? Porque aqui a gente está falando de força, só que a gente não identificou ainda nenhum tipo de força, né? Então nós vamos ver alguns tipos de força que podem agir sobre um corpo, beleza? Obrigado e até a próxima.